Muito bem, meus caros, falando de publicidade profissional. A primeira grande questão acerca da publicidade profissional do advogado é que a publicidade para divulgar o seu trabalho deve sempre ser feita com sobriedade e discrição. É o que o artigo 39 do Código de Ética fala. Sobriedade e discrição são as características que vão reger a publicidade profissional. Significa que o advogado não pode utilizar mecanismos mercantis típicos de comércio para divulgar o seu trabalho. Você simplesmente não vai poder fazer grandes outdoors e colocar em muros, em pontos de ônibus, em sair anunciando o seu trabalho em megafones ou fazendo propagandas perante a televisão ou rádio. A publicidade do advogado se rege sempre pela sobriedade e discrição. Tem caráter meramente informativo, é o que diz o artigo 39. Caráter meramente informativo, do tipo, olha, eu estou aqui, esse é meu telefone, essas são as minhas qualificações e se você precisar, você me ligue. Quer dizer, a captação de clientes não pode acontecer da mesma forma como acontece no meio corporativo, no meio dos negócios. A publicidade profissional você só encontra em um diploma que cai na OAB, que é o Código de Ética e Disciplina. Artigos 39 a 47 do Código de Ética e Disciplina. Você não encontra no Estatuto nem no Regulamento Geral. Significa que a base sua de estudo, quando fala em publicidade, é no Código de Ética. E é uma questão que, vez ou outra, cai. Já disse para vocês que tiveram aí uns 3 ou 4 concursos que caíram direto a publicidade. 2 questões. Teve um concurso que caiu 2 questões de publicidade. E em alguns concursos, simplesmente, o examinador deixa ele de lado. Mas é uma questão que sempre volta. Então, veja, 39 a 47 vale a pena estudar. É um diploma só. Você consegue matar boa parte das questões do que eu vou falar agora, nesse momento, com vocês. Os meios utilizados para a publicidade profissional, elas têm que ser compatíveis com a questão da discrição e sobriedade. E é vedado, de acordo com o artigo 40, é vedado. E este rol de vedação você tem que decorar. Como é que isso vai cair na OAB? Vai cair perguntando, são vedados as seguintes formas de publicidade? Não. Ele vai dar um caso para você e vai falar que o advogado tal fez publicidade fazendo tal coisa. E aí você tem que dizer se isso pode, se não pode, se praticou infração ou dever, se praticou infração disciplinar ou não. Tudo o que o Código de Ética disser aqui que é vedado fazer publicidade é considerada falta disciplinar, infração disciplinar, passível de sanção. Qual é a sanção principal a ser dada quando o advogado extrapola os parâmetros de publicidade? A sanção provável é a de censura. Está escrito no artigo 40. É proibido a veiculação de publicidade no rádio, cinema e televisão. Senhores, é só pensar, vocês já viram alguma propaganda da novela das 8 no Jornal Nacional, algum escritório de advocacia fazendo propaganda sobre o seu trabalho? Não, você nunca viu isso nem nunca vai ver, porque isso é infração de ética. Você não acredita que se pudesse, já não teriam vários escritórios fazendo? Porque tem escritórios milionários no Brasil, que com certeza o fariam. Se não fazem é porque não pode. Também não pode no cinema, também não pode no rádio. Uso de outdoors, painéis luminosos ou formas assemelhadas de publicidade. Com relação a essa questão, cuidado. Caiu uma vez no exame de ordem dizendo que
foi instalado um painel luminoso dotado de sobriedade e discrição, um pequeno painel luminoso. E a pergunta era, né, a pergunta não foi direta, né, mas a pergunta era: o advogado poderia ter feito esse tipo de propaganda? Olha só o que fala o inciso 2º. É proibido a instalação de outdoors e painéis luminosos. Só que a questão, ela fala um painel luminoso discreto, um pequeno painel luminoso discreto. Olha a pegadinha, olha o que fala o parágrafo único desse mesmo artigo 40. Exclusivamente para fins de identificação dos escritórios é permitida a utilização de placas, painéis luminosos e inscrições em suas fachadas, desde que respeitadas as questões do artigo 39 que falam de discrição e sobriedade. Então, cuidado. Pode painel luminoso? Não. Porém, se respeitar critérios de discrição e sobriedade e esse painel luminoso for apenas para identificar o seu escritório, quer dizer, é na parede do seu escritório, é em cima do escritório onde você está, não é numa rua apontando para que as pessoas vão para o seu escritório, não é num muro. Se for nesse caso, pode, de acordo com o parágrafo único, isso já foi questão do exame de ordem. Também não pode inscrição em muros, paredes, veículos, elevadores ou qualquer espaço público. Então você tem um veículo, uma viaturinha lá que você utiliza no seu escritório. Ela é funcional, esse veículo. Você pode colar nos vidros, nas laterais, fazendo indicação do seu escritório? Não, não pode. É proibida a divulgação do serviço de advocacia juntamente com outras atividades ou indicação de vínculos entre uns e outros. Então, advocacia e corretor de imóveis, advocacia e contadores. Isso não pode, você não pode divulgar juntamente. Olha o inciso 5º. O fornecimento de dados de contato é proibido. Fornecimento de dados de contato como endereço, telefone, em colunas e artigos literários, culturais, acadêmicos, jurídicos, publicados na imprensa, assim como eventual participação em programas de rádio, televisão, veiculação em matérias de internet, sendo permitida apenas a referência do e-mail. Isso é uma questão que cai porque tem muitas exceções. Senhores, você não pode divulgar o seu contato, o seu telefone, o seu endereço em artigos de internet, em artigos jornalísticos que você eventualmente escreva ou participe. Se você for convidado para dar uma entrevista sobre alguma situação jurídica, você vai dar sua entrevista e você não pode deixar embaixo lá na legenda seu telefone e seu endereço. O máximo que você pode fazer é a indicação do e-mail. Interessante, né? Inciso 6º. A utilização de mala direta, a distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de publicidade com o intuito de captação de clientela. Não pode mala direta. Você não pode captar os chamados leads com várias informações das pessoas e mandar para 1000 pessoas dizendo que você tem uma tese nova que vai ingressar para todo mundo com uma ação judicial que vai fazer com que as pessoas paguem menos imposto de renda, por exemplo. Você não pode fazer isso, isso é captação de clientela. Isso é infração de ética. O artigo 41, ele fala que o advogado que mantiver colunas no meio de comunicação social deve fazer de modo sempre a nunca induzir o leitor a litigar nem promover ações contra uns e outros. E esses artigos que você mantém, essas colunas que você mantém, não podem ser feitas como fundamento de captação de clientela. Artigo 42. É vedado ao advogado. Então, é um rol que você precisa bater o olho e precisa ler. É vedado ao advogado responder com habitualidade a consulta sobre matéria jurídica. É vedado ao advogado debater em qualquer meio de comunicação causa sob o patrocínio de outro advogado.
Significa que tem um advogado que já está com uma causa e você vai ficar debatendo sobre a tese, sobre os instrumentos que o seu colega utilizou. Você não pode fazer isso. Você pode, no máximo, discutir o caso de modo abstrato se aquilo for público. Se aquilo for um caso público, você pode até emitir a sua opinião de modo sempre abstrato, mas nunca de modo claro, inclusive falando que o advogado entrou com um recurso, não deveria ter pedido habeas corpus. Você não pode fazer isso. Continuem lendo o artigo 42, ele é relevante. O artigo 43 fala do advogado que participa de programa de televisão, reportagem ou que se manifeste de modo profissional. Ele deve visar a objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais, instrutivos, sem o propósito de promoção pessoal ou profissional, vedado o pronunciamento sobre métodos de trabalho usados pelos seus colegas de profissão. Então ele reforça aqui no artigo 43. E quando você for convidado a fazer manifestação pública, você deve fazê-lo com modo visando ao esclarecimento do tema jurídico de interesse geral. Não é muito o que a gente tem visto por aí, mas é isso que o Código de Ética deixa claro. No artigo 44 ele fala que a publicidade profissional que promover cartões e materiais de escritório, olha, até isso ele vai reger. Deve constar o seu nome e ou da sociedade, número e número de inscrição na ordem. O que você pode constar nesse material de escritório, nesse cartão? Você pode constar a instituição jurídica que você faz parte, as especialidades que você tiver, por exemplo, direito criminal, direito civil, o seu endereço, e-mail, site, página de internet, QR Code. E a fotografia, senhores, grifem aí, fotografia do escritório. É vedada a fotografia do próprio advogado. Você não pode fazer lá uma selfie sua e colocar no material de escritório. Mas você pode ter a fotografia da fachada do seu escritório, da mesa e tudo mais. Olha o que fala o parágrafo 2º. É vedada a inclusão de fotografias pessoais, bem como a menção de qualquer emprego ou cargo que você tenha tido anteriormente, salvo uma profissão, a profissão de professor universitário. Então você não pode constar no material as profissões anteriores. Por exemplo, eu fui chefe de um departamento jurídico que investigava crimes militares. Estou falando realmente eu fui chefe de um departamento durante anos que investigava crimes militares. Significa que eu já estou dizendo que eu sei tudo de crimes militares. E aí então no meu material eu descrevo isso como uma forma de, obviamente, captar clientela. Quem que não vai querer ter eu como advogado do meio militar? Não posso hoje porque eu sou militar, mas imagine que eu saia e eu passe a divulgar. Eu não posso divulgar isso, tudo bem? Você pode questionar o porquê que não pode, fazer isso, É a regra. Não vou discutir aqui de modo abstrato a matéria de ética para a gente ficar filosofando se é certo ou se é errado. Vamos focar no exame de ordem. Por exame de ordem, não pode porque o Código de Ética entende que isso é captação de clientela. A grande exceção e a grande questão curiosa é que você pode fazer menção a uma profissão. Qual? Professor universitário. Um tanto quanto intrigante isso, não é? Porque, obviamente, eu fico imaginando quem foi que elaborou o Código de Ética e Disciplina. Eles devem ter sentado numa mesa e discutido que as profissões anteriores não podiam, mas aí chegaram à conclusão que todos ali deviam dar aula em faculdade, então nada mais justo do que manter a profissão de professor universitário na referência, porque, de fato, não tem lógica, e é porque não tem lógica que cai no exame de ordem. Portanto, lembrem-se, você não pode ter fotografia pessoal, nem pode fazer menção à sua profissão anterior, salvo a de professor universitário.
E a publicidade na internet? Imagine que eu tenho uma página lá no Facebook, no Instagram, com milhares de pessoas. Eu posso utilizar a minha página pessoal para fazer a propaganda do meu trabalho? Olha o que fala o artigo 46. A publicidade veiculada na internet deverá observar as diretrizes nesse capítulo. Logo, devem ser de modo sóbrio e discreto. Quer dizer que eu posso ficar fazendo publicidades pagas no Facebook ou no Instagram, fazendo vários vídeos sobre mim, sobre meu escritório, ainda que pessoal, não posso fazer isso.